Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Divina vontade, vem nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 3, capítulos 9 e 10. Capítulo 9, de 17 de novembro de 1899. O poder sacerdotal deve coincidir com a vítima. Continua, meu amável Jesus, fazendo-se ver afligido. Esta manhã, junto com ele, veio a nossa Rainha Mãe, e me parecia que ele me trazia a fim de que aplacasse, que ela me trazia a fim de que o aplacasse e lhe rogasse junto com ela, que me fizesse sofrer a mim para livrar as pessoas. E me disse que se nestes dias passados não me tivesse interposta e o confessor não tivesse feito uso do poder sacerdotal para concorrer com as suas intenções de me fazer sofrer, muitas catástrofes teriam acontecido. Enquanto eu estava nisto, vi o confessor e eu imediatamente implorei por ele a Jesus e a Rainha Mãe. E Jesus disse todas as benignidades. À medida que eu levar em conta os meus interesses, com o pedir-me e também com o empenho em renovar a intenção de te fazer sofrer, a fim de livrar as nações, assim tomarei cuidado dele e o livrarei. Eu estaria disposto a fazer este pacto com ele. Depois disto, fiz por olhar para o meu doce e único bem, e vi que em suas mãos tinham 2 raios. Em um continha como preparado um forte terremoto e uma guerra. No outro, muitos tipos de mortes imprevistas e doenças contagiosas. Eu comecei a rogar-lhe que jogasse sobre mim aqueles raios e quase os queria tirar de suas mãos. Mas ele, para não me deixar chegar a isto, começou a afastar-se de mim. Eu procurava segui-lo e por isso encontrei-me fora de mim mesma. Jesus desapareceu e eu fiquei sozinha. Agora, encontrando-me sozinha, virei um pouco e cheguei a um lugar onde, nesta estação, fazem a ceifa. Parecia que ali havia ruídos de guerra, e eu queria ir para ajudar a essas pobres gentes, mas os demônios impediam-me de ir aonde estavam, por acontecer tais coisas, e me batiam para que não pudesse ajudar, nem tampouco impedir seus artifícios, e usaram tanta força que me fizeram retroceder. O título fala aqui: o poder sacerdotal deve coincidir com a vítima, deve estar de acordo, deve ser aquilo mesmo que a vítima está, porque a vítima não vai estar se sujeitando sem que o poder sacerdotal esteja concordante, porque quando ali o padre havia pedido que ela sofresse para poder livrar as criaturas, e nos trechos anteriores em que Jesus foi convencido a crucificá-la novamente, para assim poder amenizar o desafogo da justiça, era uma concordância que estava tendo ali, e Jesus acabou cedendo. Mas mesmo assim, né, Nossa Senhora que traz Jesus para ela, para poder ela ali sofrer, para poder amenizar esses castigos, todas essas realidades de sofrimentos, e ela pede pelo confessor, mas ele fala que à medida que ele estiver sendo
correspondendo, ele vai estar sendo beneficiado também. Então, essa intercessão que ele faz, ele faz essa intercessão ela faz essa intercessão pelo sacerdote, mas à medida que ele está correspondendo, à medida que ele está permitindo também que o Senhor faça aquilo que ele precisa fazer, ele vai estar recebendo ali nele os benefícios. E a Luísa ali é essa vítima expiatória, né, que está recebendo os sofrimentos no lugar das pessoas. E esses dois raios, que um deles é guerras e terremotos, e o outro são doenças. A Luísa quer, né, quase que avança em cima de Jesus para retirar da mão dele, para não deixar que ele despeje nas criaturas, e ele se afasta, porque tem um limite ali também. A vítima também tem limites de receber. Ela recebe até um ponto, mas ele precisa também utilizar dos instrumentos da justiça para. Porque senão as pessoas não se convertem, né? Isso ele já fala várias vezes. Ele não usa porque ele faz por maldade, pois a punição por punir, mas porque ele que vê tudo, sabe de tudo, entende que é o único jeito de salvar algumas almas é através dos castigos, é através dos flagelos, por causa da dureza do coração. No capítulo 10, de 19 de novembro de 1899, Males da Soberba. Continua a ver meu adorável Jesus, e como minha mente, antes que viesse, estava pensando em certas coisas que me havia dito em anos passados, e que não recordo bem, ele, como para me lembrar, disse: Minha filha, a soberba rói a graça. Nos corações dos soberbos não há outra coisa que um vazio, todo cheio de fumaça, que produz a cegueira. A soberba não faz mais do que fazer de si mesmo um ídolo. Assim que a alma soberba não tem o seu Deus consigo. Com o pecado procurou destruí-lo em seu coração. E levantando um altar nele, se põe em cima e se adora a si mesmo. Ó Deus, que monstro abominável é este vício! A mim me parece que se a alma está atenta a não deixá-lo entrar nela, estará livre de todos os outros vícios. Mas se por sua desventura se deixa dominar por ele, como é mãe monstruosa e má, lhe parirá todos os seus filhos díscolos, díscolos, os quais são os outros pecados. Ah, Senhor, mantenha longe de mim. É a mesma coisa, também penso, Senhor, mantenha longe de mim, mantenha longe de nós esse miserável vício, esse miserável pecado, esse cruel pecado do orgulho, da soberba, que é o pecado infernal. É o pecado que deu origem aos demais. Querer ser Deus. A soberba a soberba e o orgulho faz com que a pessoa se considere melhor, se considere importante, se considere com razão, se considere ali capaz de alguma coisa e se coloca como Deus de si próprio, como dono de si, das coisas, das realidades, como sendo alguém que tem o poder para fazer e desfazer. Assume um lugar que não é próprio da criatura. O local de poder, de fazer e desfazer em desacordo com o que Deus estabelece, com o que Deus ordena, com o que Deus quer, faz com que o homem se envolva nessa cadeia horrível e faz com que ele fique cego. Uma pessoa soberba,
dificilmente ela consegue se ver como tal. Se não é pela uma graça grande do Senhor, ela não consegue se ver, ela fica cega, ela se fecha no mundo onde ela reina, onde ela é a dona, onde ela é rainha, onde ela sabe. E, nossa, de pensar nessa realidade, porque às vezes a gente pensa também que, mesmo caminhando com o Senhor, a gente está livre, a gente está totalmente livre. Claro que a gente precisa confiar. Se a gente confia 100% em Deus e de que até mesmo Ele pode permitir tocar essa realidade miserável, mas para mostrar, não para que essa realidade tome conta de nós, mas para que nós possamos ver que nós somos tão nada que até mesmo a gente precisa enxergar os males dos vícios. E muitas vezes nós só vamos compreender a perversidade dos males se a gente tocar. Por isso que muitas vezes o Senhor permite, mesmo caminhando com Ele permite, mas é um amor dele também grande que nós toquemos, mas que a gente não fique ali enredado, que a gente não fique ali atraído, que a gente não fique ali envolvido nessa lama do pecado. Mas que é importante muitas vezes tocar para poder compreender o tamanho dessa realidade de ofensa. É importante, a gente precisa considerar isso. E a gente precisa lembrar também que quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, e Jesus deixou essa oração dessa forma: não nos deixeis cair em tentação. Ele não deixou uma oração, livra-nos da tentação. Na oração está, livra-nos do mal. Mas da tentação, em relação à tentação, ele diz, não nos deixeis cair em tentação, o que significa que a tentação, ela vai chegar sim, ela nos ronda, ela se aproxima de nós e ela pode nos tocar sim. Só que a graça dele é para não cairmos, é para que a tentação não nos vença, que a tentação não tome conta, mas que ela vai chegar até nós. Muitas vezes o Senhor vai permitir a tentação. E a tentação da soberba é uma tentação muito grande. Porque quando a pessoa toca nesse vício, toca nesse pecado, ele é muito envolvente. Porque ele enreda de tal forma a pessoa que faz com que a pessoa se considere alguém. Eu sou. Então, o eu sou é apenas Deus. Deus é o eu sou. O ser humano é nada. E quando a gente conhece essa realidade de se manter no nada, no vazio, não no negativo, mas no zero mesmo. A gente se mantém no zero e sabe, tem ali diante dos nossos olhos que tudo, absolutamente tudo que nos vem é Deus quem nos envia, é Deus quem nos permite, é Deus quem nos dá, é Deus quem nos concede, inclusive tocar no mal, inclusive tocar nessas realidades sujas. Ele nos permite, mas não é para que nós fiquemos nessa realidade, mas para a gente saber do quão isso é ruim, do quão isso é mal. Então, não deixar nos cair na tentação é uma graça grandíssima do Senhor que nós devemos implorar sempre. Senhor, não nos deixe cair. Mas Ele não vai nos livrar de sermos tentados muitas vezes. É Ele que vai decidir se nós precisamos ou não sermos tentados, testados, porque a tentação é teste. Se a gente vê a tentação como teste e se sabe ser um nada, a gente sabe que se Ele não estiver conosco, nós vamos cair, nós vamos ficar enredados, vamos ficar ali envolvidos. Mas se a gente confia plenamente que mesmo que Ele permita a tentação, Ele vai nos livrar desse mal,
Ele vai nos livrar desse mal, porque nós confiamos nele, nós pedimos e confiamos nele. Ele vai permitir que a gente só entenda ali a gravidade desse pecado horroroso, que toca as pessoas. Assim, eu falando por mim, até um tempo atrás, não é muito, eu achava que, nossa, via assim o pecado soberbo, alguns pecados assim, como que se fosse algo externo, como se fosse algo distante de mim. E o Senhor me permitiu porque quando a gente está nesse vício, se a gente está nele, a gente realmente fica como está falando aqui, fica como olha, ele fala assim, ó, não há outra coisa que um vazio todo cheio de fumaça que produza cegueira. E isso é totalmente verídico. O que o senhor fala aqui é verdade. Primeiro porque ele está falando a verdade, porque ele é a verdade. Mas nós confirmamos isso quando a gente toca. A gente fica cego, a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber que está envolvido nesse vício, nesse pecado. E por muito tempo eu estive envolvida, mas não considerava como um pecado querer ser boa, querer fazer as coisas corretas, querer fazer melhor, muitas vezes do que eu já tinha feito anterior. Então, é aquela realidade da superação, de querer fazer sempre melhor, sempre. E isso tudo, querendo, muitas vezes por causa de algumas capacidades, se achando melhor, com mais condições, mais inteligente do que outras pessoas. Fazia muito essa comparação. Era muito interior, mas fazia. Tinha muito isso dentro da cabeça. Ah, eu posso fazer melhor. Ah, eu consigo fazer melhor. Ah, eu tenho condições. Ah, se eu estivesse fazendo isso, eu faria melhor. Então, eu fazia muito isso. Me achava com condições superiores, porque tinha uma condição de compreensão, de intelectiva, um pouco mais em comparação com as outras pessoas que eu convivia, um pouco mais. Mas, na verdade, era um dom de Deus, um presente de Deus, uma concessão dele, uma graça dele, de dar uma capacidade um pouco maior. Mas aquilo era usado por mim, por causa dessa cegueira, por causa dessa fumaça, era usada como uma realidade de superioridade. Então, eu não me colocava diante das pessoas como superior, não, mas era muito interno. Então, eu ficava fazendo as comparações dentro de mim, eu ficava fazendo as comparações. E dentro de mim era algo que era interior mesmo, que muitas vezes é até pior, porque não externalizava, ia ficando, era um germe que ia ali, é tipo um fermento, né? Não um germe, mas um fermento que vai fermentando interiormente e vai inflando a gente. Esse vício, ele é horrível, ele vai inflando o nosso ego, o nosso eu, e vai fazendo com que a gente se considere importante, que a gente se considere capaz, por causa de dons que o Senhor mesmo nos dá. E, e graças a Deus, o Senhor me fez enxergar, por circunstâncias, me fez ver, me fez olhar um pouco para dentro. Claro que se Ele me desse a visão de ver exatamente esse pecado agindo dentro de mim, como ele é de verdade, eu talvez não teria suportado. Então, o Senhor é tão bom, tão generoso, que Ele vai nos permitindo também tocar aos poucos, vai sensibilizando-nos aos poucos dessa realidade dentro de nós. E Ele foi me permitindo aos poucos e vislumbrando isso, me fazendo compreender um pouco isso, olhar para dentro de mim, olhar para dentro de alguns movimentos do meu interior e ver ali movimento de soberba. E eu me dei conta, Senhor, eu sou uma miserável soberba. Eu sou uma miserável soberba. E aí foi me dando conta disso, à medida que foi me dando conta disso, fui pedindo para ele, Senhor, eu preciso, eu não quero, porque esse foi o pecado que levou-nos à condição que estamos hoje, de degradação, de inimizade, de afastamento, de desconfiança do Senhor. É esse pecado que levou-nos a isso, a essa consequência horrível, que levou a humanidade a desconfiar de Deus. Eu muito desconfiada de Deus, muito desconfiada de Deus, por várias N razões interiores. Mas
eu não posso dizer hoje, falar 100%, nossa, eu estou livre disso, porque o Senhor, Ele pode permitir tocar nessa realidade, mas o desejo do meu coração, isso é para mim é certo, que o desejo do meu coração é não fazer nada por conta própria, é não assumir nunca mais na minha vida o comando de, de governo sobre a minha vontade, sobre as realidades que me cercam, mas apenas corresponder ao que o Senhor vai trazendo. E a minha intenção é ficar nesse neutro, nesse nada, nesse vazio, mas esse vazio onde não seja uma fumaça, mas um vazio de claridade, um vazio de transparência para que aquilo que seja mal eu possa conseguir ver e rechaçar imediatamente pela graça do Senhor, porque tudo é por graça. Nós não, nós não conseguimos fazer nada sem a graça, sem o auxílio, sem a ajuda de Deus. E até mesmo se livrar dessas realidades. Então, nós confiando, rezando essa oração, confiando realmente que aquilo que o Senhor diz, Ele faz. Não nos deixe cair na tentação e livra-nos do mal. Livra, Senhor, do mal da soberba. Livra-nos desse mal horrível, desse mal infernal, desse mal que envolve tantas almas, que mesmo aquelas que estejam praticando bem, ainda assim estão envolvidas nessa névoa, nessa fumaça, nessa cegueira de não ver que muitas vezes esse bem que estão praticando, existe ali uma soberba imperando, reinando, sobressaindo. E por estar na cegueira não consegue vislumbrar, não consegue enxergar. Então, Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude, para poder a gente não cair. Mantenha, assim como a Luísa pediu, mantenha-a longe de mim. Mantenha, Senhor. Mantenha esse trem horrível longe da gente, para que a gente não caia nele, para que a gente não vacile, para que a gente não te ofenda, Senhor. Não porque a gente é alguma coisa, mas realmente por não ser nada, mas que a gente seja livre de não se envolver novamente nessa obscuridade para não te ofender, Senhor, para não te ofender. E aumenta em nós a confiança de que o Senhor é quem governa, que é o Senhor é quem dispõe, é o que o Senhor quem faz tudo, absolutamente tudo. E nunca nos deixe, Senhor, cair nesse mal e nenhum outro mal. Se ele chegar até nós, mas que o Senhor esteja no controle, cuidando de tudo, para que a gente não caia nas mãos do inimigo, não caia nas mãos do demônio. Não nos deixe, Senhor, não nos vire, não nos retire de nós a sua face, o seu olhar, mas esteja sempre conosco, cuidando de nós. Amém, Fiat.